Amém? Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao 17, diz o seguinte: E aconteceu que no dia seguinte, ele é Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Deus, glorificamos o teu nome, tu és poderoso. Pai, que nós possamos ouvir a tua palavra, Pai, com o coração, com a alma reverente a ti, Pai, possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Esse texto, daqueles assim, talvez para muitos passa assim, de forma despretensiosa, sem, né, perceber. Eu, Deus, é a primeira vez que eu li a Bíblia, né, entre tantos outros milagres de Jesus, eu me deparei com esse, né? Às vezes eu gosto de parar, pensar assim, o contexto, tudo que envolve ali, porque a Bíblia, ela não, assim, a nível de acontecimentos todos, ela não é tão extensa, né? Apesar de que muitos não dão conta de ler ela toda, mas ela não é tão extensa. Alguns relatos, o acontecimento a gente lê ali em 5 minutos, mas aqueles 5 minutos, às vezes, foram meses, ou foi um acontecimento do dia todo, né? É algo assim, realmente, que a gente, às vezes, precisa de parar, imaginar aquela cena, né? Toda cena, assim, de velório, às vezes, já é um pouco complicado, né? Para quem, algumas traduções mais modernas, o esquife é um caixão, né? Então, está vindo ali um cortejo fúnebre, rapaz que havia morrido, filho único de uma viúva, que tudo cooperava ali para uma situação triste, né? Triste ali onde ia, mas só que Jesus estava vindo, chegando àquela cidade, né? E para quem perceber, já leu o capítulo todo, né? Esse que começa do 11 até o 17, mas se a gente for ler do 1 até o 10, era Jesus andando, né, indo para essa cidade, e ele fez outro milagre antes desse, né, que vamos ver aí. Né, quando nós estamos lendo agora, né, o Novo Testamento, na leitura bíblica anual, está em Marcos, né, daqui a um dia chega Lucas, depois é João, e aí vai nos Atos, e aí segue as cartas, tudo aí a gente vê os milagres de Jesus acontecendo. E para quem não lê, né, volta a insistir, perde muito, porque a gente vê como Jesus agia no meio do povo. Às vezes nós tínhamos aquela ideia no Antigo Testamento, mais ainda, era um Deus distante, um Deus que não estava tão presente, mas Jesus, realmente o Verbo encarnado, estava fisicamente presente. E ali ele operou aqueles milagres, né? Eu já dizia até o 10, ele, quando as pessoas à volta de Jesus pediu para que ele curasse o servo de um centurião. Centurião que fazia muitas boas obras no meio do povo judeu. E Jesus relata a fé daquele centurião, que disse que não precisava de Jesus ir até ele, que a palavra de Jesus tem poder, que o mesmo caso do centurião, né, tinha soldado a sua ordem, ele era sujeito à ordem também, bastava ele falar que vai, e ele ia, falar que ele vir, ele viria, e assim é com Jesus. Mas aí Jesus chega àquela cidade de Naim. Quando vê aquela situação daquela senhora, e vê que ela precisava de um milagre para o seu filho. É triste para quem já perdeu entes queridos e, digamos assim, ninguém sabe a hora exata de quem vai morrer, né? Mas às vezes quando já, nada contra os velhinhos, né? Entenda o que eu vou falar. Mas às vezes quando já está velhinho ou está muito doente, está sofrendo muitas dores, a pessoa ainda fala, descansou, né? Parou disso, aquele sofrimento. Mas um jovem, às vezes saudável, não fala, só fala que era um jovem, né? Não sabemos qual era a situação
de saúde dele. Mas muitos já experimentaram, né? E agora, recentemente, com essa pandemia, muitos perderam pessoas que, digamos, entre aspas, humanamente falando, não estava na hora de morrer ainda, né? E longe de mim determinar, saber qual é a hora de cada um morrer. Mas falando por idade. É triste, você chega em uma situação de um velório, onde as pessoas, né, e cá entre nós, principalmente não crentes, é um pouco desesperador, as pessoas chorando, toda aquela situação, a perca, né? Eu, mais próximo de mim, né, uma irmãzinha minha faleceu quando ela tinha 8 meses, mas eu tinha 5 anos. Eu não sofri nos dias, né, lembro daquela situação toda, né, mas aqueles casos difíceis. Mas Jesus chega ali, então, àquela cidade, para aquele cortejo, toca aquele esquife ou caixão, eles param. Mas por que Jesus pediu para parar? Porque Jesus é um Deus próximo de nós, como eu disse. E não é um ser insensível, não é aquele ser que nós, às vezes, assistimos em filmes, aqueles que se acham soberanos, entre aspas, senhores ali da terra, de manda chover, manda, né, prender, manda soltar, acham pelo menos. Mas Jesus é um Deus que move de compaixão. E o texto que diz que ele, né, até o primeiro ponto, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Então é um Deus que tem sentimentos. Sabemos que ele não é movido, não necessariamente, nem pelo nosso louvor, nem por eu o adorar, nem por eu o glorificar. Mas, ao mesmo tempo, ele escolheu se relacionar conosco. E alguns textos, lembro sempre da Marilda, quando lembro do texto, né, o menor texto, versículo da Bíblia, né, Jesus chorou, né, e a Marilda gostava de falar para os jovens, né, se não decorar pelo menos um versículo, pelo menos esse, né, fica difícil, né? Então, Jesus tem esse sentimento, tem compaixão e se move de íntima compaixão. Quem tem intimidade, assim, aquela liberdade de chegar, de sentir a dor um do outro, ou de se alegrar um com o outro. Realmente quem é próximo. E Jesus é esse Deus próximo de nós. Lógico, né, numa altura assim, medida de grandeza, de majestade, né, incomparável, né, inatingível por nós. Né, não sei se lá na glória, eu acredito que sim, né, quero acreditar, posso estar errado. Nós estaremos no braço, teremos assim, né, próximo dele, de poder abraçá-lo. Eu quero acreditar e acredito. Até que me prove o contrário, né, eu vou chegar na glória acreditando. Que Jesus é esse Deus muito próximo. Às vezes nós o temos, como eu disse, né, lá à distância, inalcançável, mas não é. E Jesus, ao mover de íntima compaixão daquele jovem, ele chegou até eles para mudar aquela situação. Para mudar aquela situação que estava acontecendo. Nada, mas nada, nenhum detalhe da vida de Jesus, é que eu gosto demais do Novo Testamento, além de tudo, né, mais alguns detalhes, que nada é por acaso na vida de Jesus. Ele, como homem, né, viveu a todas as dores, mas ele é 100% Deus, 100% homem. Ele já sabia, né, desde a eternidade, que viria aquela situação. Mas mesmo assim, né, não dá para desassociar o Deus homem, Deus, o Jesus Deus, o Jesus homem, mas ele se move de íntima compaixão. E vai até aquele cortejo para agir em favor daquela mulher, daquele jovem, das pessoas à sua volta, para mostrar naquele tempo que ele havia, o motivo que ele tinha vindo à terra naqueles dias, para anunciar o reino de Deus, para anunciar a salvação. Ainda, né, que o povo, os judeus, não queria ele daquela forma. Lembram lá, quando a gente lê a Bíblia, por isso que a gente diz, né? Leiam a Bíblia para facilitar o processo de entendimento. Os judeus queriam um Cristo, um Messias, um rei terreno, né? Ainda mais, digamos, mais poderoso do que Davi, para restabelecer o reino de Israel. Mas Jesus vem humilde, mas ao mesmo tempo poderoso como ninguém. E aquele que chega até nós para mudar, para transformar nossas vidas.
Tenho insistido muito recentemente, vocês perceberam, nos meus sermões, essa palavra que Deus tem me falado muito, que nós, né, necessitamos de transformação nas nossas vidas. Ainda que, né, Fábio, ainda que eu falo de mim mesmo, já me mudei, Deus já me mudou muito, mas ainda há muito a ser mudado. Há muitas situações que é necessário ser transformado. Porque só quando nós realmente sermos transformados, é que nós deixaremos de agir como agíamos quando não éramos salvos, né? Não era salvo assim, do entendimento nosso, que quem é salvo já é salvo desde a eternidade. Mas Jesus Cristo vem para nos mostrar isso, para mudar as nossas vidas. A graça de Deus nos alcança justamente para nos mudar, para nos transformar. Isso, quando nós somos transformados, percebemos que somos íntimos de Jesus, né? Isso traz uma alegria muito grande para mim, falar que sou íntimo de Jesus, né? Parece algo assim, né? Há uns anos atrás, jamais eu ousaria falar isso, até porque eu não conhecia. Eu gosto de citar um exemplo, né? Todo exemplo, para se comparar com Jesus, é bem fraquinho, né? Mas um exemplo que eu gosto, né? Mais uma vez falando de mim mesmo, de chegar na casa de pessoas e abrir a geladeira. Na casa de quem você tem liberdade de chegar e abrir a geladeira dele e pegar algo lá para comer? Na casa de quem? Da mamãe. Na nossa casa e na casa da mãe. Na casa dos meus irmãos, eu digo os irmãos tanto de igreja como os irmãos de sangue, eu não tenho essa liberdade. Aí que meus irmãos chegam lá, pega isso e tal, eu vou depois que falaram, mas não chego lá, vou enfiando a mão. Nem na casa da sogra, né? Eu não costumo fazer isso. Então tem que ter liberdade, tem que ter intimidade, né, para chamar ele de pai, de senhor, né, de falar que tem íntima intimidade, tem que conhecê-lo, tem que ter essa liberdade. E é isso que Jesus quer. Quando o texto que ele diz que ele moveu de íntima compaixão, é porque ele quer se tornar próximo. E cada vez que você vê os milagres de Jesus, ou ele tocou em alguém, ou ele foi tocado. Quase todos. E é lógico que vem, né, o seguinte ato, que é a fala de Jesus, que é o próximo ponto. Então, o próximo ponto meu é Jesus opera um milagre. É onde realmente, no verso 14 e o 15, né, para complementar a ideia, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E em seguida ele entregou a sua mãe. Ou seja, ele chega, toca para eles parar, e em seguida ele fala: levanta-te. Então, o operar de Jesus Cristo nas vidas das pessoas, ele chega e toca, e fala, e ordena, e acontece. E é assim na nossa vida. É assim, às vezes nós passamos desapercebidos, né? Estamos tão insensíveis à ação de Jesus em nós não sentimos Jesus tocar. E não se escandaliza você, mas neste tempo, Jesus chega a tocar de forma física, né? Nesse tempo, não diria até Jesus, o Espírito Santo, Deus, não é todo dia, não é toda hora, não é com todo mundo de forma física, mas acontece. Agora, de forma espiritual, tocar no nosso coração, tocar a nossa vida, ele o faz praticamente todos os dias. Mas aí, como eu já disse, nós não temos tempo para sentir. Você tem tempo para sentir amargura de vida, para sentir ódio das pessoas, para ficar ressentido disso ou daquilo, para ficar magoadinho com todas essas coisas. Mas para sentir a presença de Jesus, eu não posso. Porque eu estou tão fechado, meu coração está tão assim, apegado com o que o meu irmão falou, com quem falou eu não gostei. Ah, tá, então o que meu irmão falou eu não gostei é maior do que o próprio Jesus Cristo. Pessoas agem assim. E aqui dentro da igreja, não é hora de falar nomes, né? Porque não convém. Mas cada um sabe as ações que tem. Mas Jesus opera aquele milagre pelo seu poder. Poder que ele tem,
que é intrínseco a ele, que é da natureza de Jesus Cristo, e porque ele quis fazer aquele milagre. No ponto anterior, ele moveu-se de íntima compaixão, falou assim, eu quero mudar a vida dessa família. E de algumas pessoas que estão à volta, que vão entender o que vai acontecer. Porque nós não aprendemos, e gosto de falar isso também, não às vezes só com as situações que acontecem na minha vida, mas que acontece na vida das outras pessoas à minha volta. Tanto que acontece de ruim como de bom. Eu, eu falava muito com o Vitor, quando eu fazia o discipulado, falei, Vitor, olha a sua volta. Veja os exemplos dos jovens à sua volta. Os que estão dando ruim, cuidado para não entrar na mesma situação. Os que estão dando certo, copie o exemplo deles. Então é isso a gente perceber na vida das pessoas. O que Jesus tem feito, primeiro, na sua vida. Rapidamente aí, relata algumas coisas para você mesmo. O que Jesus já fez de bom na sua vida? Muitas coisas, né? Lembra de quando você lá atrás, os mais velhos aí já viveram mais situações, mas os jovens também. Lembra algumas situações lá atrás. O que Jesus já mudou na sua vida até aqui? Para mim, eu falo que foi muita coisa. E ainda há muito a ser mudado, como eu já disse. E o que é capaz de fazer isso? O poder de Jesus Cristo. Se apegue a esse poder de Jesus Cristo. Você tem que realizar muitas coisas neste tempo, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da sua casa, da sua família, de todos os seus afazeres, todos os dias. Sim, tem que fazer. Mas este não é o essencial da sua vida. Ele faz parte. Lógico que faz parte da sua vida. Mas o essencial é você olhar para Jesus Cristo e confiar no poder dele. Fala, Senhor, como aquela família, como aquele jovem, aquela mãe desesperada ali naquele momento, aquela viúva, foi transformada, a vida deles foi mudada, físico e espiritual, eu acredito. A Bíblia não continua, não relata a sequência da vida deles, mas eu, mais uma vez, agora de mim mesmo, quero acreditar que eles foram mudados espiritualmente também, Um jovem ressuscitado ali, estava morto, de repente Jesus o ressuscita. Quero acreditar que não foi só uma cura, um milagre físico da ressurreição, mas quero acreditar que houve uma transformação de vida espiritual. E não basta a gente estar morto fisicamente. Talvez muitos de nós, já esteve ou ainda está morto espiritualmente. E é preciso de um milagre de Jesus Cristo. Somente com a operação de um milagre de Jesus Cristo na nossa vida para mudar. E talvez muitos já tiveram essa experiência de ser salvo e ainda estão brincando de pessoas que não é salva. E vale sempre lembrar, que a salvação é o ato único e exclusivo de Jesus Cristo. Não há nada que nós possamos fazer. Mas, depois de salvo, nós podemos fazer muito. Em ser grato a Deus, em buscar uma vida reta diante de Deus. Não por merecimento, nem nada, já foi outro sermão, mas só para lembrar que Jesus Cristo nos chama a isso, uma vida de mudança, uma vida transformada por Ele. E o Jesus Cristo faz isso pelo seu poder e através da sua voz, como eu já disse. Jesus ordena. E tudo obedece. A morte obedece a Jesus Cristo. O pecado, o mar, o vento, nós lemos, nós cantamos, que o mar obedece, os ventos obedecem a Jesus Cristo. E naquele dia foi a morte daquele jovem. Quando Jesus Cristo ordena através da sua voz, jovem, levanta. Ele estava simplesmente falando, morte, vaza, cai fora, porque eu quero dar vida novamente. Não só a vida eterna, mas a vida física a este jovem. E é isso que Jesus Cristo fala cada dia para nós. Quero te dar vida em abundância, vida eterna, vida física, porque o simples fato de nós estarmos respirando já é um sinal de vida física,
e que é concedido por Jesus Cristo. Pense nisso, então. O milagre, nós temos ele todos os dias. Às vezes chega aquelas pessoas que vai falar, mas nós não vemos mais neste tempo aqueles milagres, né, espetaculares de Jesus, né? Jesus ordenar e tal. Aí você para e vai pensar, poxa, mas só de eu estar aqui já é um milagre, né? Só de eu estar vivo, respirando, já é um milagre. Porque ninguém dá conta de respirar. Ainda que coloca lá, a pessoa está morte cerebral, né? A Carol está estudando aí, vai poder falar melhor do que nós, mas coloca os aparelhos para ajudar, mas a pessoa fica vegetando lá. Se desligar, acabou. Né? Na verdade, a pessoa já está morta. Mas Jesus Cristo nos dá o fôlego de vida, e mais do que isso, nos dá a vida eterna. E prosseguindo, né? Aí vem no verso 16, que é o terceiro ponto. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Agora, cá entre nós, como eu já disse, nós, nesse tempo, infelizmente, não experimentamos, né, muito dos milagres, milagres espetaculares de Jesus Cristo. De ver ser ordenado através da voz de Jesus para um morto se levantar e ele levantar. Mesmo um coxo de nascença, você vai andar direito. Um cego de nascença, agora você vai enxergar. Ainda que eu acredito nesses milagres neste tempo. Mas a gente, às vezes, não vê tão costumeiramente como via naqueles dias. Mas Jesus, né, fala para aquele jovem, ele levanta, e as pessoas realmente, poxa, quem é esse que fala ao morto, o morto levanta? Eles ainda não tinham, que eu gosto de falar, eles tiveram o privilégio de presenciar os dias junto ali com Jesus, mas eles não tiveram o privilégio de ter todo esse conhecimento ensinado ao longo de 2000 anos, como nós temos. E aí eles não tinham a ação do Espírito Santo habitando dentro deles, como nós temos neste tempo. Então é possível que nós saibamos de tudo isso, de nós também ter esse temor do Senhor. E já foi dito aqui várias vezes, não é o temor de ter medo, de olhar e esconder de Jesus, mas justamente de saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. De glorificar a esse Deus por tamanho feito que Ele fez naquele dia e continua fazendo. O povo glorificaram a Deus naquele dia pelo seu feito. Pense você, imagina mais uma vez a situação. Se você está lá num velório, aí chega lá alguém, nem vou falar que a pessoa tinha a intenção de ressuscitar, de orar, mas a pessoa ora ali baixinho com ele mesmo, e Jesus resolve, fala assim, opa, vou ressuscitar esse camarada aqui agora. E o cidadão levanta e senta no caixão e começa a falar. Garanto que a maioria de vocês aqui ia atropelar um outro na porta, para correr de medo, de ter medo. O temor ali realmente seria de ter medo da situação, e não ter o temor de quem opera tamanho milagre, que é Jesus Cristo. Esse temor de saber que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte, através dos seus grandes feitos. E aí você, se quiser saber de todos, ou pelo menos dos relatados, leia a Bíblia. Você vai ver que muitos, mas muitos mesmo, relatos da ação, do poder de Jesus Cristo. E agora, né, eu li outra versão, mas nessa versão, né, que eu coloquei aqui, felizes os que reconhecem e glorificam a Deus. Então, felizes os que reconhecem, mesmo sem ver fisicamente isso acontecer. Aliás, né, até os discípulos de Jesus, né, em específico Tomé, que não acreditou, quando os outros falaram que ele havia ressuscitado, aí Jesus teve que vir mostrar o seu lado da lança, os sinais dos cravos nas mãos, para ele crer. Agora, felizes somos nós, ou pelo menos os que acreditam e reconhecem o poder de Jesus Cristo, os milagres que Jesus Cristo opera.
mesmo sem ver ele levantar um defunto, mesmo sem ver ele abrir os olhos de um cego, nós somos felizes por reconhecer e por glorificar a Deus. Aliás, o principal motivo de ter sido criados e salvos em Jesus Cristo foi para glorificar a Deus. Então, se a sua vida não glorifica a Deus, algo está errado. Ou tudo está errado. Porque fomos criados para glorificar a Deus. Aí no meio do caminho ele permite a gente fazer muitas coisas. Mas a principal de todas as coisas é glorificar a Deus. Então pense nisso. Você tem percebido, Deus tem permitido você vislumbrar a ação de Deus na sua vida, ou na vida das outras pessoas à sua volta? Porque é constantemente isso que ele faz todos os dias. Operar milagre nas nossas vidas e na vida das pessoas à nossa volta. Naquele dia ali foi daquele jovem que tinha morrido, que foi devolvido à sua mãe. Para concluir, quero ler Salmo 89, verso 15, que diz o seguinte: Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Outra tradução, vai dizer: Feliz o povo que conhece a voz do Senhor, e andará, ó Senhor, na luz da sua presença. Ou seja, então não há nem outro lugar, como nós cantamos, não há outro lugar que não seja a presença de Jesus Cristo. E aquele milagre só foi possível porque Jesus estava ali presente. E olha que naquele dia é uma presença física. Hoje ele está no meio de nós. Porque Deus está em todos os lugares. É a sua onipresença. Não fisicamente, mas ele está no meio de nós. O céu, o pastor João recentemente tem falado muito nisso, a ausência de dificuldades por causa da presença de Jesus Cristo. O inferno será uma eterna dor e sofrimento, porque no dia que houver a separação eterna dos salvos e não salvos, o inferno passará a ser total ausência de Deus. Será o desespero, porque não terá a presença de Deus. Então lembre-se disso. Deus está presente na sua vida. Se Ele está presente na sua vida e todos os dias, não há motivo para desespero. Não há motivo para se entristecer, não há motivo para ódio, rancor, amargura, mas é motivo de alegria, de gratidão, de eterno louvor a Jesus Cristo. Saber que Ele opera milagre na sua vida. Que Ele quer desenvolver um íntimo relacionamento com você. Agora, aquelas pequenas partes que cabe em nós fazer, não quanto à salvação, quero frisar muito isso. Aquela pequena parte do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Abra o seu coração, se rende ao Senhor, confia no Senhor. Fala: Senhor, obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito, ou você, como a irmã Júlia é mais íntima, Ela chama, quando nós tínhamos um momento de oração, ela orava chamando o Senhor de você. Intimidade, para poucos, Então, lembre-se disso. É intimidade com Deus, é presença de Deus, é milagre de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Que o Senhor possa habitar no seu coração todos os dias e que você possa estar ao mesmo tempo em reverência, em gratidão e em comunhão com Jesus Cristo. Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem operado milagres em nossas vidas, ó Pai. Deus, que a Sua presença, ó Pai, seja real, verdadeira e constante em nossa vida, ó Pai. Que seja percebida essa presença em nossas vidas e que eu escolho cada dia, Pai, estar me relacionando com o Senhor. Que eu escolho, Deus, cada dia estar na Tua presença, Pai.
Deus, obrigado pelo milagre da salvação, o milagre da cura, da libertação, da transformação de vida, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, ó Pai, que possamos sair daqui abençoados por Ti e continuar todos os dias da nossa vida, Pai. Deus, que a Tua presença, Pai, possa ser motivo de alegria para nós neste tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.